Vamos aqui. Então, pessoal, para a gente terminar essa parte de ditadura militar no Brasil, né, fica faltando falar o governo desse cidadão aí, o João Batista de Oliveira Figueiredo, que acabou sendo indicado ao cargo de presidente da República pelo então presidente Ernesto Geisel, né, dando prosseguimento ao processo de reabertura política, de redemocratização lenta, gradual e segura, como o Geisel havia determinado. Então, em 1979, assume a presidência esse sujeito aí. Não era lá alguém de grande inteligência. É bom a gente lembrar que havia critérios muito rígidos para que se fizesse a escolha do presidente da República dentro da estrutura militar. Tinha que ser um general com 3 estrelas, uma coisa assim. Não podia estar com tantos... Tinha que ter saúde perfeita. Eles cagavam de medo, a ditadura militar cagava de medo de repetir o erro do Costa e Silva, de escolher alguém que morresse no meio do caminho e desse problema. Então, havia, na verdade, 3 ou 4 só generais dentro das condições precisas necessárias para que ele fosse escolhido presidente da República. Tinha que ser um homem de confiança do Geisel, não tinha necessariamente que ser lá muito inteligente. Então, esse homem aí falava cada besteira que dava vergonha, falava besteira dentro e fora do Brasil, isso era uma tristeza, mas irá cumprir o seu papel como lhe foi deixado pelo Ernesto Geisel, tá, pessoal? Então, perfeito, maravilhoso. Assume a presidência numa crise econômica pavorosa. O ano de 1979 é o ano do segundo choque do petróleo, é o ano da segunda crise do petróleo. A dívida externa brasileira disparou, a balança comercial entrou em parafuso, a ditadura militar conseguiu deixar para a posteridade um buraco negro, um monstro, um Monte Everest de excremento para a posteridade, graças à política econômica populista adotada aí durante o chamado período do milagre brasileiro, arquitetada pelo nosso amigo lá, o gordinho Delfim Neto. Tá, pessoal? Então, o que esse cara tinha que fazer? Conduzir o Brasil ao período. São 6 anos, eles vão dar um jeito de alongar ao máximo. O mandato do Geisel já tinha sido alongado para 5, esse cara vai governar por mais 6 anos. Tá? São 6 anos intermináveis, porque o Brasil mergulhado numa crise econômica terrível, uma lástima, um caos, mas política. Por isso que, né, lembrando que a gente chama, no ponto de vista econômico, tem muito espertinho aí, os caras, putz, dá tristeza de ver os caras burro, né? O pessoal fala que a década de 80 foi a década perdida, mas na arte foi muito bom. É década perdida na economia, seus burros. É década perdida no que diz respeito ao crescimento econômico. O Brasil estava numa draga monstruosa. O PIB involuía ano após ano. E a inflação viveu uma escalada estratosférica que parecia a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Então, é década perdida no campo de vista no ponto de vista da economia. Na arte, bom demais, beleza. Tá, no que diz a quantidade de comida que a gente tinha acesso, isso aí, ó, pessoal, só foi caindo, tá? Então, durante o governo do Figueiredo, foram adotadas medidas muito duras para conter o consumo de combustíveis. Houve realmente medidas draconianas, como fechamento dos postos de gasolina à noite, fechamento dos postos de gasolina nos finais de semana,
proibição de transporte de gasolina em galão, no máximo 3 litros, tá? Para caso de ficar sem combustível na estrada, mas não era para limitar a quantidade de viagens das pessoas para não gastar gasolina. Por quê? Porque o petróleo estava muito caro e o Brasil não tinha recurso para importar. Tá? Então, viveremos um período muito ruim de escassez de petróleo. Então, na economia, sabe aquela ressaca? Aquela ressaca desgraçada. Isso, é o governo desse homem aí. O cara tá na ressaca, tomou corote até sair pelo zóio, tá na ressaca desgraçada, ainda escorrega e cai da escada. Esse foi o Brasil do Figueiredo no que diz respeito à economia. No que diz respeito à política, o processo de abertura democrática se torna irreversível. Claro, assim, inclusive, ele vai, com o Ernesto Geisel, teve o fim do AI-5, o fim da censura, nós teremos no governo Figueiredo a chamada anistia, né? A anistia, que vai ser muito discutida, né? Essa anistia. Os criminosos da ditadura e os terroristas da esquerda, todos eles serão perdoados. Todos aqueles que foram perseguidos pela ditadura militar, que estavam jurados de morte, que tinham processo, que tinham fugido do Brasil, foram perdoados e puderam voltar. Esse é o lado da anistia, que foi muito propagandeado naquela época. Também tem um detalhe aí, que é o fato de que todos os militares envolvidos em crimes de terror, de tortura, de assassinato também foram perdoados. Então, a anistia, ela foi feita de um jeito a garantir que nem um lado nem o outro tivesse condição de pôr a mão, entenderam? Um no outro. Depois a anistia foi conduzida de uma forma a dar aos oposicionistas algo que eles desejavam muito, que era permitir o retorno dos exilados, por um lado, e por outro lado, garantir que os militares não seriam tocados na posteridade. O Figueiredo, durante o governo Figueiredo, em 1982, nós vamos ter. Então, não tem mais censura na imprensa, não tem mais AI-5, os criminosos, os perseguidos políticos puderam voltar ao Brasil, e em 1982 serão, sim, pluripartidarismo. O Figueiredo aboliu o AI-2, e aí nós vamos ter o surgimento de diversos partidos políticos, alguns deles estão aí até hoje, né, pessoal? Então deixa de ser Arena e MDB, e nós passaremos a ter vários partidos, lembrando que a Arena muda de nome para PDS, Partido Democrático Social, um nome que não quer dizer nada, né? Então haverá a volta, né, da liberdade partidária. Nós teremos aí, inclusive, a realização de eleições para governador. Quer dizer, a ditadura já estava acabada mesmo. Não dá para falar de ditadura mais, a ditadura, não dá mais para falar no tempo desse. Chama liberdade de imprensa, fim da perseguição política, eleições para governador. Olha, pessoal, a oposição massacrou o partido do governo. Realmente, a antiga Arena, o PDS, só ganhou eleição no Nordeste, onde você tem um eleitorado muito pobre, que normalmente acaba aí votando por uma questão de apadrinhamento, né, por uma questão de... A gente vê normalmente quem ganha no Nordeste pode saber que... Né, bom, mas vocês entendem do que é que eu estou falando. Tá? Então, a Arena, o PDS vai ganhar só mesmo lá no Nordeste. O resto aí do Sul, Sudeste, do Centro-Oeste, Norte, o PDS será massacrado pelas oposições. E, pessoal, vai começar a ter uma discussão muito feroz no sentido de quem é que ia substituir esse homem. Tá? Com a abertura política, realização de eleições livres para governador, prefeito, com tudo isso, a configuração do Congresso Nacional mudou muito. Então, o PDS já não tinha mais maioria dentro do Congresso Nacional. Então, o PDS já não tinha mais vitória garantida no colégio eleitoral. Isso é muito importante a gente entender. Então, o que vai acontecer? Começa uma discussão. A substituição desse homem aí, ela vai acontecer por uma eleição pelos padrões do colégio eleitoral, como vinha sendo desde a Constituição de 67,
ou haverá uma eleição direta para presidente da República, já para escolher o substituto desse caboclo aqui. Tá? Então, pessoal, durante o governo do Figueiredo, no começo dos anos 80, você vai ter grandes manifestações populares, imensas manifestações populares. Aí, ai, que horror, credo, deixa eu até tirar daqui. Não, piorou, né? Grandes manifestações populares falando a respeito da movimento conhecido como diretas já. Tá? O movimento das diretas já vai balançar o país com centenas de milhares de pessoas saindo das ruas. Na verdade, são as maiores manifestações populares ocorridas no Brasil, até as manifestações populares que levaram à queda do governo Dilma Rousseff. Serão manifestações muito grandes, temos centenas de milhares de pessoas saindo às ruas para pedir a realização de eleições diretas para a substituição do nosso amigo aqui. Tá? Paralelamente, você ainda tem, acreditem ou não, você ainda tem a linha dura enchendo o saco. Tá? E durante um evento realizado pelos organizadores do movimento Diretas Já, foi ter um show lá no Rio de Janeiro, numa galeria chamada Rio Centro. E alguns militares linha dura resolveram que iam pôr uma bomba no meio desse show para tocar o terror e matar a gente ali, porque eles não aceitavam a ideia da realização de eleições diretas. Felizmente, os militares da linha dura eram umas bestas, e olha só o que aconteceu, o carro, esse é o veículo, né, aonde dois militares, um tenente, um sargento, estavam levando a bomba que eles iam colocar dentro do lugar lá onde estava tendo o show, dentro da Galeria Rio Centro. A bomba explodiu no colo do sargento, o sargento morreu, o tenente ficou muito ferido, mas não morreu, continuou lá militar, foi protegido pela lei da anistia. Esse aqui foi pro saco, o outro não, o outro continuou fazendo merda ao longo da vida, mas foi protegido pela lei da anistia. De qualquer forma, esse é o famoso atentado da Galeria Rio Centro, né, onde você está tendo um evento em favor das eleições diretas, um evento em favor das diretas já, e os militares linha dura tentam melar o processo, tentam pôr uma covardia danada. Felizmente, a bomba explodiu no colo deles. Depois desse evento, o Figueiredo bateu pesado nos caras no sentido... O Figueiredo era um bunda mole, tá? O Figueiredo tinha assessores que diziam, vai lá, prende todo mundo, mostra para o povo que você é um homem de coragem, marca seu governo com um ato de coragem. Ele nunca tinha coragem, ele tinha medo até de beija-flor. O Figueiredo era um bosta, ele não irá tomar, ele faz um acordo com a linha dura, onde ele não investiga e a linha dura desaparece. Então, depois do lastimável atentado a Rio Centro, a Galeria Rio Centro e alguns outros atentados aí, o movimento linha dura praticamente desapareceu. Tá certo, pessoal? E entre 1984 e 1985, o país estava realmente tomado por uma onda muito forte. Sim, desculpem, pessoal, estou esquecendo. Não foi aprovado o projeto de eleições diretas. O movimento Diretas Já fracassou no sentido de conseguir reverter aí a realização de eleições indiretas. Então, quando termina o governo Figueiredo, nós não vamos ter eleição direta. Nós vamos ter eleição pelo colégio eleitoral. Tá? Só que a configuração do Congresso Nacional havia mudado muito. E a ditadura, o partido da ditadura, o tal do PDS, já não tinha mais maioria. O que é? O PDS lança essa figura maléfica aqui, Paulo Maluf. Tá? Paulo Maluf é lançado candidato. Agora tá velho, já foi em cana por corrupção. Meu Deus! Essa figura aqui, ó. Esse aqui é o Paulo Maluf, esse aqui você já conhece também. Aqui tem outra imagem do Paulo Maluf, representante da ditadura militar, candidato
pela ditadura militar, era aquele jovem, né, ao lado do Figueiredo, e aquele mais velho, rapaz de Deus, deixa eu até dar uma ampliada nessa imagem aqui, né? Então tá aí, ó, o Maluf, vagabundo, safado, cadeia. Tá, falar em cadeia aqui, tem um tempo de cadeia, essa turma aqui tá né, meio sujeira. Mas esse homem foi lançado pelo PDS como candidato à presidência da República para tentar suceder o Figueiredo, mas a oposição se uniu em favor desse homem aqui, que era o Tancredo Neves, o avô do Aécio. Lembra? Esse Tancredo já tinha sido primeiro-ministro do Brasil. Tá? Então, houve uma disputa muito acirrada nessas eleições e a vitória coube, no final das contas, apesar de toda a polêmica, no final das contas, o Tancredo venceu até com relativa folga dentro do colégio eleitoral. Então, em 1985, com a vitória de Tancredo Neves, a eleição se dá no final do ano, né? Com a vitória de Tancredo Neves para a substituição do Figueiredo, nós consideramos o final da ditadura militar. Então, esse aqui, Ulisses Guimarães, o grande parceiro do Tancredo na articulação da derrota da ditadura militar. Aqui o Malufão, né? Aqui o Maluf, né? E aqui o Tancredo Neves, que foi quem acabou ganhando a eleição, não assumiu o cargo porque ficou doente, morreu. Mas, então, oficialmente, em 1985, acabou a ditadura militar com a vitória nas eleições indiretas do líder da oposição, o Tancredo Neves. E é isso aí, pessoal. Fechamos essa parte de ditadura militar. Ufa!